Bem-vinda e bem-vindo ao Cine Teatro do Instituto Moreira Salles. Por favor, atenção para algumas informações importantes. Desligue seu celular. É proibido fumar. Não é permitido consumir bebidas e alimentos dentro deste ambiente. Solicitamos não filmar ou captar áudio sem autorização prévia. Fotos são permitidas, mas sem flash. Esta sala possui 2 saídas de emergência, uma na lateral esquerda da plateia e outra no foyer de entrada. Este evento será transmitido ao vivo pela internet. O IMS agradece e lhe deseja uma ótima sessão. Alô, boa noite a todos. Dando continuidade às atividades do Festival Zoom, eu gostaria de chamar ao palco os artistas Aleta Valente, Rosângela Renaud e Vincent Catalá, em um debate que vai ser mediado pela pesquisadora e professora da Escola de Comunicação da UFRJ, Ivana Bentes. Aproveitando para dizer que o festival continua hoje e amanhã, com diversas atividades. A gente tem acontecendo na sala de aula Ocupação Vídeo Brasil. Hoje, mais tarde, às 7h, logo após esse debate, tem um debate com Paulo Bruschi. E amanhã a gente tem também 2 oficinas, além da conversa da Aline Mota, às 4h na biblioteca. Perdão, na sala de aula. Bom debate. Ivana. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nesse dia dos mortos, dia dos vivos, né? Num momento, enfim, conturbado, a gente está num espaço utópico, né? Para trazer um dos temas que vão ser discutidos aqui no trabalho da Rosângela Renaud. Bom, nós temos 3 artistas aqui, né, com um perfil muito distinto. Então, antes de introduzir ou falar do tema, da questão do deslocamento dos olhares, das periferias, dos olhares periféricos, da produção de olhar periférico, eu acho que vamos encontrar aqui nessa discussão de hoje. Eu queria chamar a atenção um pouco para essa trajetória bem distinta, porque ela vai marcar muito o que vai ser apresentado, né? A Rosângela Renaud vem do campo da arte, né, Rosângela? E, ao mesmo tempo, ela tem colocado em questão o debate em torno da autoria, dessa figura do artista, né, quando ela se apropria de imagens já dadas, achadas ou buscadas, né, onde esse trabalho que a gente vai ver agora, onde ela faz uma convocação para receber, né, imagens, né, de pessoas dos territórios, para construir um trabalho em coautoria, né, com esse comum. Então, é uma discussão, acho, bastante importante e interessante no mundo contemporâneo, nesse cenário contemporâneo. Né? Depois a gente vai ouvir a Aleta Valente, que já é uma nativa digital. Né? A produção da Aleta nasceu nas redes, nasceu no Instagram e no Facebook, ou seja, né, ela vem com um olhar onde essa produção dos muitos, a memética, né, a autorrepresentação, ela já vem nesse lugar, que é um lugar hoje absolutamente também problemático, né, que é um pouco do esgoto
esgoto público das imagens. Não, isso não é uma metáfora muito boa, mas, enfim, é um lugar onde tem tudo, né? O mais sofisticado, o mais inventivo, onde a gente vê emergir justamente esses olhares deslocados. É uma periferia que tem virado centro, as redes, né? E a Leta faz um trabalho extraordinário e perturbador assim, nesse contexto, nesse mundo, colocando singularidade justamente nesse lugar que parecia, né, enfim, esse amorfo, né? E, por fim, eu acho que, né, o Vincent, né, que já virou Vicente, né, Catala, francês, mas, né, teve uma experiência no Rio de Janeiro, mora no Brasil atualmente, né, e ele vem do campo da fotografia, né, do fotojornalismo, né, e agora, enfim, fazendo um trabalho singular e autoral. E a gente tem uma terceira questão que me parece interessante, que, obviamente, é o território Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro vai estar onipresente aqui nessa apresentação. Então, sem mais, eu estou muito feliz de estar aqui e queria agradecer mais uma vez o convite. A gente passa a palavra para a Rosângela Renaud, depois a gente volta com as questões, os comentários, e, enquanto eles estão falando, vocês já podem ir buscando, propondo observações, ou comentários, ou questões aqui para o pessoal que está aqui com o papel, né? Então, é isso, Rosângela. Obrigada, Ivana. Estou me sentindo, depois da sua fala, parece que a gente está invadindo a praia de São Paulo, né? É a nossa proposta, né? E olha que eu nem sou carioca, hein? Proposta. Chiado carioca e francês. Eu sou amazonense. Bom, aí vou começar aqui. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês e ao convite do Festival Zoom para estar aqui compartilhando com, né, essa belíssima turma de cariocas e cariocas por afeto, né? E, na verdade, eu não posso evitar, né? Eu montei um texto para me guiar, para eu não perder, porque são muitas informações em torno do projeto sobre o qual eu vou comentar, que é o projeto Rio Tópico. Então, eu vou fazer uma introdução, enquanto vou mostrar as fotos de alguns participantes do projeto, e depois eu comento como foi a estratégia de trabalho, e que envolveu uma equipe muito grande. Bom, quando a equipe do Festival Zoom me convidou para participar da mesa, com a Leta e o Vincent, me pareceu natural falar sobre o projeto Rio Tópico, que foi realizado no Rio de Janeiro, na sede carioca do Instituto Moreira Salles, na Gávea. O projeto foi realizado entre final de 2017 e abril de 2018. E eu imaginei que seria uma ótima... a ideia de mostrar aqui, inclusive, porque esse projeto não está previsto para ser mostrado aqui em São Paulo. E eu imaginei que seria uma ótima maneira de compartilhar aqui um pouco da experiência que tivemos ao longo do desenvolvimento do projeto, que, na verdade, começou em 2016, e que culminou com a instalação de cerca de 1.000 fotografias, envolvendo a formação de pelo menos 3 equipes de trabalho, justamente entre 16 e 18. Eu não sei se dá para ler os nomes das localidades, não dá? No slide? Tá. Oi? Não tá. Eu queria, na verdade, chamar a atenção aqui para vocês. Eu estou achando um luxo ter um laser aqui. Eu quero só que vocês guardem a imagem do mapa que foi desenvolvido para a exposição. Esse é o mapa do Rio de Janeiro, bastante simplificado, lógico. Aqui, mais ou menos essa área aqui é o que corresponde à Zona Sul, tá? Aqui é mais ou menos a Zona Centro, Aeroporto Santos Dumont, Aeroporto do Galeão, 2 manchas grandes aqui nesse pontilhado representam essa aqui, o maciço da Tijuca, e esse grande pontilhado, o maciço da Pedra Branca. E, na verdade, o que a gente tem? Essa grande linha que atravessa aqui, é a Avenida Brasil, tá? Que vai indo embora, e aqui a ligação entre a Barra, o complexo do BRT,
passando aqui Guaratiba, dando a volta, juntando com Santa Cruz e Campo Grande, nessa área. Aqui, Mar, Sepetiba, quer dizer, na verdade, o que eu quero que vocês tenham em mente? Olha o tamanho da Zona Sul e o tamanho de tudo que não é Zona Sul. Tá? Aí nasceu o projeto Rio Tópico. Agora, então, eu vou tentar não me perder aqui, passar 3 imagens dos participantes do projeto enquanto eu falo. Tão longe, tão perto, é o tema da mesa. Né? Há 12 anos, eu esbarrei, aqui vai ter sempre o nome do autor da imagem e o nome da localidade participante do projeto. Há 12 anos eu esbarrei com essa frase em inglês, so far and yet so close, enquanto eu fazia pesquisas para um projeto de vídeo para a primeira Bienal de New Orleans e resolvi invertê-la e usá-la como título de um trabalho de vídeo, né, que se chamou So Close and Yet So Far. Eu acho que o correto seria, então, invertê-la novamente aqui para trazer o Rio Tópico para a nossa discussão. Então, tão perto e assim e ainda assim tão longe. Eu acho que usando isso, tão perto e ainda assim tão longe, eu quero trazer aqui o que normalmente o Rio de Janeiro enxerga como tudo que não é a Zona Sul. A zona elegante, a zona turística. Mas, antes de mais nada, não se trata aqui de resumir a uma mera questão de visibilidade do que poderíamos chamar, de uma maneira genérica e classista, de o Rio, não Zona Sul. Né? O tão perto e ainda assim tão longe engloba muitas questões, como direitos humanos, mobilidade e trânsito, direito à moradia, poder público e poder paralelo, bom, e aí uma infinidade de outras questões, mas o Rio de Janeiro é uma cidade tão complexa que vamos nos restringir à questão da visibilidade, possível de ser tocada através da fotografia. O projeto Rio Tópico foi a minha resposta ao convite do curador Tiago Nogueira para fazer um projeto expositivo sobre o Rio de Janeiro, a princípio, partindo, de alguma maneira, do acervo fotográfico do Instituto. Eu, então, lancei à curadoria, ao Tiago, uma proposta radicalmente oposta. Colocar dentro do Instituto Moreira Salles um tipo de fotografia que ainda não tinha sido vista ali. Já é razoavelmente público o meu apreço pela fotografia vernacular, pelas fotografias tomadas por amadores, por trabalhar estabelecendo parcerias em projetos colaborativos, por tentar reunir documentações e construir arquivos onde eles não existem. Então, na verdade, o que aconteceu foi que a proposta, então, foi... Oi? Perdão? A proposta, então, foi construir, produzir, de alguma forma, uma instalação que acabou sendo realizada ao longo de 4 meses, entre dezembro de 17 e abril de 18, em 4 etapas, onde, ao final da exposição, a gente contava com cerca de 1000 fotografias, mapas e verbetes impressos, e essa instalação apresentada no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro, na Gávea. Mas, na realidade, nosso trabalho, quer dizer, começou antes de 17, começou em 16, já com uma primeira abordagem do tema que propus ao curador, uma espécie de cruzamento, então, falando agora sobre, né, as intenções do projeto, né, o mapeamento fotográfico e uma criação de um banco de dados e imagens sobre algumas localidades da cidade. Bom, vou falar sobre as motivações para desenvolver o projeto. Na verdade, a primeira motivação eu já comentei acima, né, que era uma provocação bem assumida de mostrar o que parecia estar muito longe, né, da sede do Instituto na Gávea. O projeto deveria ser ambicioso, fotografar e mapear a cidade do ponto de vista mais extremo da Zona Oeste até o que se identifica como o centro da cidade. A segunda motivação tinha mais a ver... A segunda motivação tinha mais a ver com a minha própria relação com a cidade do Rio de Janeiro. Sou mineira, artista visual, mas também sou formada em arquitetura e urbanismo. Depois de 25 anos morando no Rio de Janeiro, me dei conta de que eu não conhecia quase nada da cidade. Circulava na Zona Sul. Né?
na maior parte do meu tempo. Entretanto, sempre alimentei o desejo de fotografar ou trabalhar com imagens das vias que conectam uma ponta a outra da cidade, no caso, a mais importante delas, que era a Avenida Brasil. Algo também se somou a esse desejo, as modificações sofridas pela cidade em sua preparação para os Jogos Olímpicos de 2016 e suas consequências para grande parte da população que já não se considerava assistida pelo poder público. As remoções de comunidades inteiras para a construção do sistema do BRT, por exemplo, e de certos equipamentos urbanos espalhados pela cidade, trouxeram muitos problemas, principalmente os vários episódios de violações dos direitos humanos, sobre os quais a gente falou muito, principalmente nos anos de 2015 e 2016. Mas remoções de comunidades inteiras nunca foi novidade para o carioca, que viu crescerem, desde a década de 60, imensos condomínios de média e baixa renda, da zona norte à zona oeste, para abrigar as famílias removidas das favelas que enfeiavam a zona sul. Essa é a realidade. Por outro lado, quando se pensa em lugares como Campo Grande e Santa Cruz, quer dizer, aqui a gente está até perto, bem perto, coincidiu aqui bem, né? Oi? No Novo Mundo, aqui a gente está Campo Grande, entre Campo Grande e Santa Cruz, né? Tá. Quando se pensa em lugares como Campo Grande e Santa Cruz, a distância parece tão grande e as grandes áreas ocupadas a partir da década de 60, justamente por esses conjuntos habitacionais, no caminho até lá, nos fazem pensar que o extremo oeste da cidade, com características inclusive industriais, é relativamente jovem. Depois, o Vincent vai ajudar muito nisso, o projeto dele, né? É exatamente nessa área. Né? No entanto, não é jovem. Tem a idade da cidade e faz parte da nossa herança imperial. Ou, talvez seja melhor dizer, da nossa amnésia imperial. Né? Relembrando aqui o que a fala da Ariela ontem, e também um episódio, né, como o triste episódio do Museu Nacional, né, que era a residência imperial. Só alguns exemplos para falar sobre Santa Cruz, por exemplo. Tá? A Fazenda Imperial de Santa Cruz, ou a Fazenda dos Jesuítas, foi criada em 1556. Era para onde a imperatriz Leopoldina costumava ir a cavalo, alguns séculos depois, saindo de sua residência na Quinta da Boa Vista. A história do que foi convertido em bairro é muito longa, não vou contá-la, mas, hoje em dia, há muito pouco para ser visto. Vou continuar aqui, também está perto de lá ainda. Hoje em dia, há muito pouco para ser visto, e alguns pontos históricos estão praticamente abandonados ou inacessíveis. Para quem não conhece ou não sabe, em Santa Cruz existe ainda a Ponte dos Jesuítas, que data de 1752, um local histórico semi-abandonado. Temos também o Palacete Princesa Isabel, que é a sede da tentativa de um ecomuseu comunitário de Santa Cruz, que sofre muitíssimo para conseguir manter-se de pé, e sem goteira. Né? E também temos lá em Santa Cruz o único hangar para zeppelins construído em 1936, ainda intacto, mas de difícil acesso por localizar-se dentro das dependências da Base Aérea de Santa Cruz. Talvez por isso tenha ficado intacto. Né? Eu tenho esses exemplos aqui porque, de fato, agora eu desafio assim, quantos cariocas, né, conhecem algum desses pontos supostamente históricos, né, do Rio de Janeiro. Né? Muito pouca gente conhece. Mesmo porque eles não são marcos históricos, eles são marcos do abandono histórico dentro do qual a gente vive há tanto tempo. Né? Deixa eu ver se eu tenho que avançar mais rápido aqui. Uma terceira motivação aconteceu em função do início do projeto, ainda em 2016. A tarefa de um mapeamento fotográfico sugeria a formação de um grupo de pesquisadores interessados em documentar e recolher informações sobre as localidades escolhidas a partir do mapa detalhado da cidade, produzido pelo IPP, que é o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. Olhando... Bom, deixa eu ver se eu vou... Luz Divina... Vou ter que ir um pouquinho mais rápido... Ilha Pura, deixa eu comentar aqui enquanto a gente passa, foi um empreendimento considerado falido, né?
que foi, na verdade, ocupado, todo mundo, não sei quem sabe, quem se lembra disso, mas foi o local onde aconteceu o primeiro Rock in Rio. E depois esse local serviu como local de eventos por muito tempo, até que foi construído um conjunto de edifícios enorme, próprio, que assim, é típico da especulação imobiliária que o Rio sofreu nesses anos pré-Olimpíada. E, na verdade, os apartamentos foram destinados a compor a Vila dos Atletas, e depois esses apartamentos de luxo deveriam ser vendidos. Mas virou um fracasso imobiliário, e não se sabe exatamente por que razão, mas muito porque também ninguém queria, né, quem tem dinheiro para comprar um apartamento de 4 quartos, um empreendimento, né, para novos ricos, perto da Barra, não está querendo comprar um apartamento de segunda mão, né, porque já tinha sido usado pela Vila dos Atletas, inclusive. Bom, Vila União perto faz parte do Complexo da Maré. Bom, agora eu vou comentar, né, rapidamente, Jardim Xangri-Lá. Bom, na verdade, o Jardim do Amanhã faz parte do Complexo da Cidade de Deus, e Jardim Xangri-Lá, muito próximo dele. A Vila da Conquista é uma das localidades mais carentes que eu conheci. Fica localizado na franja da Cidade de Deus, na franja, inclusive, da Vila do Amanhã. Vila da Paz, Arco-Íris. Temos uma Suíça carioca. Vale Encantado. Eu vou comentar uma coisa rapidamente aqui. Bom, Cidade de Deus, que eu tive que escolher, não são nem os highlights do projeto, porque são fotos magníficas, eu tive que escolher uma de cada um, de cada localidade. Vale Encantado, aconteceu uma coisa muito interessante, um dos participantes do segundo grupo, já atuando a partir de 2017, o Héctor Santos, que é um super fotógrafo, jovem fotógrafo do Complexo do Alemão, que participou. Ele chega para mim um dia e fala assim, porque uma das localidades que ele deveria visitar e divulgar o Rio Tópico e convidar as pessoas para enviarem fotografias para o projeto, ele chegou para mim e ligou e falou: olha, Rosângela, eu não posso ir para o Vale Encantado. O Vale Encantado fica incrustado nos... Gente, só 5 minutos, meu Deus. No Maciço da Tijuca. E é um lugar belíssimo. Ele chega para mim e fala assim: eu não posso ir lá, porque o Waze me disse que eu levo 6h30 para sair do Complexo do Alemão e chegar no Vale Encantado. Eu falei: bom, não, então vou te ajudar, né? Então fomos, eu fui com ele, e a gente foi de carro, e mesmo assim levamos 1h30 para chegar. Mas eram 6h30 de inacessibilidade, né? No caso, vir do Complexo do Alemão até um lugar que ainda é o centro geográfico, mais ou menos, do Rio de Janeiro. Chácara do Céu, contribuição do Rony. Bom, voltando aqui ao mapa, na verdade, agora vou, em 5 minutos, tentar resumir aqui como é que foi a estratégia de ação. Olhando para o mapa, me dei conta de um possível ponto de partida para o mapeamento, um mapa do IPP, na verdade, anterior a esse aqui, o mapa, né, da cidade inteira. Os nomes atribuídos a várias localidades. Esse se tornou o pretexto ideal para trazer os conceitos de utopia e distopia em localidades onde tudo leva a crer, ou na maioria deles, na verdade, tá? E que o poder público não entrou. E se ele entrou, chegou tarde. E se chegou tarde, parece que já foi embora. É muita sensação que a gente tem quando visita algumas dessas localidades. Através do contato estabelecido entre a Ana Luísa Nobre, que era coordenadora do educativo do Instituto Moreira Salles, e a agência Redes para a Juventude, distribuímos a tarefa entre 5 jovens pesquisadores, moradores de diversas áreas da cidade. Isso foi o início do projeto, em 2016. E, em 2017, a gente formou um outro grupo de 5 fotógrafos, 3 dos quais tinham participado do primeiro grupo, e, com isso, a gente, então, tinha esses jovens fotógrafos que levavam, que iam
fotografar, contactar as associações de bairro, falar com as pessoas, explicar o que seria o Rio Tópico, quase que batizar essas localidades cujos nomes eu escolhi no mapa do IPP, que eram nomes bastante sugestivos, e, através desse batismo, né, de Rio Tópico, convidar as pessoas a enviarem fotografias pelas redes sociais. Fizemos muitas buscas na rede social também, conhecemos vários fotógrafos excelentes de várias localidades do Rio, através do Instagram, e assim a gente foi construindo uma rede para que as pessoas dos locais, das localidades, pudessem enviar as fotografias e, de alguma forma, isso romper a barreira da suposta inacessibilidade de vários lugares, hoje em dia, no Rio de Janeiro, que se sabe que são muito difíceis de entrar, por várias razões. Do ponto de vista da montagem, o mapa que eu mostrei para vocês foi lançado. A Zona Sul ficou... Quando você entra no espaço, você fica de costas para a Zona Sul e de frente para o resto do Rio de Janeiro. Então, você tem o mapa lançado no chão e a primeira série de fotografias que a gente tinha em dezembro correspondeu às primeiras imagens que tinham sido feitas um ano antes, pelo primeiro grupo. E o projeto, então, a gente inverteu a ordem. Em vez de abrir uma exposição montada, a gente montou a exposição ao longo de 4 meses, emulando, de alguma forma, o crescimento de uma cidade, quase como cresceu um mapa fotográfico e simulando o crescimento desordenado de uma cidade grande e complexa como é o Rio de Janeiro. Para dar uma ideia, da montagem, tínhamos os nomes das localidades na parede, um mapa, uma vista aérea com a demarcação, um verbete, que foi contribuição também de 2 jornalistas que nos ajudaram a fazer o trabalho de pesquisa sobre essas localidades. Foi uma equipe grande que o Instituto Moreira Salles montou para trabalhar nesse projeto comigo. Aqui é uma visão de como terminou a parede do fundo, tá? Em comparação com a primeira. Aqui um detalhe também da parede bastante cheia. Bom, sempre os mapas, os verbetes e as fotografias ocupando esse entorno de uma forma bastante orgânica. Aqui 3 visões, início da mesma parede, mostrando a sequência, a evolução evolutiva, né, da ocupação das paredes, dezembro, março e abril de 2018 aqui. Mesma coisa, dezembro, março e abril, uma outra segunda vista, a parede do fundo. E depois uma versão reduzida, que tomou uma outra configuração, que eu realizei para o mar, para uma exposição que foi curada pelo Moacir dos Anjos. Como é que chamava? Esqueci o nome dela. Agora, bom, enfim. Eu tinha um mapa numa mesa, os verbetes para serem consultados, porque o museu tem uma espécie de vocação educacional, né, e didática, e uma localidade também escolhida para cada um na parede. Se tratava de uma coletiva muito grande, eu tinha uma limitação de espaço para lançar o Rio Tópico. Enfim, eu acho que é isso, já avancei muito no meu tempo aqui. Bom.
Ih, qual foi? Boa tarde. Primeiramente, agradecendo a presença de todos. Ai, Jesus. Eu não sei clicar, esse computador é novo, eu usei PC a vida inteira e eu tenho problema de... Vou aprender, só um segundo, vou me concentrar. 1, 2, 3 e... Aqui, Finder, estou ainda aprendendo. Só um segundinho, achei que as coisas estavam abertas direito. Não, só quero achar a minha pasta. Mesa. Tem uma pasta aqui em algum lugar. É muita pasta. Aqui tem um artigo que eu vou ler mais tarde. Desculpa. Eu achei, eu acho. Olha que a desktop, as telas são uma projeção do inconsciente, viu, Letra? Eita. Eu te digo isso porque a minha, quando eu abro, ela produz pânico em todo mundo. Eu tenho que fechar muito rápido. Calma aí, agora foi. Então, vou começar. Quantos minutos eu perdi? Quantos minutos eu tenho? 20 minutos? Alguém pode sinalizar 10, 5, uma regressiva, por favor? Então, eu já fiz... De vez em quando a galera me convida para fazer essa fala e eu tento uma nova abordagem, porque eu não gosto de ficar repetindo piada, né? Sabe, você se ouve falando a mesma coisa que você já falou antes. Então, eu fiz um recorte dentro do meu trabalho, né? O Tiago me deu um brief também, que é uma trajetória meio épica, assim, que eu tenho que fazer um resumão, que é vindo do meu primeiro projeto, que foi o Ex-Miss Febem, o 0, e agora até o 3, né? Sendo que o primeiro, a ressaca de ontem batendo. A ressaca, desidratada. O primeiro ele era bem calcado em autorrepresentação, assim, vulgos selfies, né, num momento que ainda estava se discutindo se era de bom gosto ou não tirar foto na frente do espelho. Eu estava postando 30 fotos por dia, coisa do tipo, assim, álbum de 200 fotos no Facebook com pau de selfie dentro da confeitaria Colombo, 3 da tarde, aqueles espelhos infinitos, assim, né, uma coisa... Eu fui estudante de arte, então, assim, meio que sempre estudei imagem, né? Mas vou parar na arte não por ter uma virtuose, que eu nunca desenhei, esculpi, nada, não tenho essa capacidade. Não tenho uma virtuose, até esculpo, até já fiz escultura, mas nada que se assemelhasse a uma cabeça humana, nem nada do tipo. Mas... estudei arte porque eu estava grávida no meu primeiro vestibular e eu queria estudar cinema, só que eram 20 por vaga na UF, só tinha na UF, e eu fui catar um curso de humanas com a menor relação candidato-vaga, e era educação artística. E eu entrei para Belas Artes no fundão, assim. Tive 1000 percalços, né, durante o curso, porque já entrei sendo mãe, né? Hoje eu sei que tipo, existe uma legislação para a mulher no puerpério assistir a aula à distância. Isso já existia na época, mas a informação nunca me chegou. Então, eu não completava os semestres, aí acabei jubilada da primeira matrícula. E aí, eu fiz um segundo vestibular para Belas Artes. Entrei 2 vezes para Belas Artes. Por isso que eu estou pagando meus pecados em vida. Deus não pode perdoar uma pessoa que entrou 2 vezes para Belas Artes. E aí eu entrei para um curso teórico, que era História da Arte, era a primeira turma, achando que meu problema era com a prática, né? Porque a EBA era muito calcada na, né, escultura, gravura, pintura, aquela coisa toda bem... E aí eu comecei um curso teórico e, novamente, me deparei com o problema de estar presente lá, com a distância da cidade. A Rosângela mostrando esse mapa, eu morava na ponta aqui, Zona Oeste, extremo Zona Oeste, estudava no fundão, trabalhava na Gávea e voltava de sacanagem pela Barra, porque
na altura do campeonato, voltar pela Brasil, estando na Gávea, ou pela Barra, Santa Cruz, Campo Grande, para Bangu, era a mesma merda, assim. Então, eu investia num frescão, né, que é aquele ônibus que tu paga R$12 e deita, senta. E aí, pelo menos, tinha esse tempo, né, do transporte, assim, podia ler, podia estudar, podia... Isso tudo para falar quando eu começo a usar as redes, né, assim, começa por um rolê mesmo que o celular, na época, ele não tinha uma memória extensa como tem hoje, né, uma hora ele apontava lá que não tinha mais espaço de memória, e eu comecei a fazer upload de foto direto no Facebook como uma forma de arquivar as fotos, né? Essa transição do analógico para o digital, eu não tenho foto da minha filha, assim, da infância da minha filha. Eu tenho 2 fotos, assim, que eu não sei o que eu fiz aqui. 2 fotos que eu tenho, que é essa na mesa de parto, e essa eu e ela, pequenininha, da primeira infância, assim. Então, é sobre como as coisas se perderam também e como eu vi na rede a possibilidade de criar um arquivo, né? E aí, aos poucos, eu fui entendendo que não era só isso, não era só a foto na rede. A foto na rede ela ganha outros contornos, outras camadas, né? Tem os comentários, tem, tipo, dentro da cidade mesmo, eu transladava a cidade, quando eu postava imagens, eu comecei a ver que, tipo, era quase assim um impacto porque meu circuito já era da arte, eu ocupei vários espaços, fui produtora, arte educadora, assistente de artista. E aí, quando eu comecei a produzir alguma coisa autoral, mesmo sem saber, antes de entender que mídia social poderia ser plataforma para uma criação autoral em arte contemporânea, coisas do tipo, começaram a aparecer essa travessia, né? Na cidade, por exemplo, né? Essa coisa quase como existe vida inteligente na Zona Oeste, né? Que era uma coisa meio, né, me sentia meio aborígena. Eu sou da época que não era moda ser periférico, é maravilhoso hoje, a gente está vivendo esse momento, mas eu sou de uma época que não falava onde morava, porque eu não queria que meu carisma caísse na mesa de bar, assim. Tem a vantagem do carioca da Zona Sul não conhecer o mapa da cidade mesmo. Então, às vezes eu não falava Bangu por causa do estigma do presídio, que era meio... Eu falava que, desde garota, né? Eu estudei para o centro, porque eu fiz escola técnica, então na escola era meio... você mora em Bangu? Teu regime é semiaberto? Você mora em Bangu, mas pode receber visita íntima? Eu lembro que eu mudei de curso de inglês, da filial, e aí, primeiro dia, eu falei, de que filial você veio? Eu falei, Bangu. E o professor virou e perguntou, de Bangu 1 ou Bangu 2? Agora é engraçado, gente, mas na época não era. E aí tinha essa coisa toda dessa, né, quase... Não era quase não, uma vergonha mesmo, como a galera que mora na Maré diz que mora em Bom Sucesso, esses eufemismos que, né, eu usava a conta de luz de uma tia que morava no Meier para conseguir emprego no centro, assim, travessa. Eu lembro que eu usei essa estratégia porque eles só pagavam uma passagem e eu não queria me limar do processo seletivo dizendo que eu precisava de 2 passagens, assim. Então, essas estratégias de... Isso tudo para falar da minha produção, né, para dar um panoramazinho, assim, mínimo, porque eu vou fazer um recorte bem... Meu cu, sai daqui. Aí... São fotos que, assim, essas fotos estavam no meu primeiro Insta, não vai abrir, abriu. Eu uso o texto sobre a imagem aqui na apresentação, nunca teve, né? Mas assim, o texto sempre esteve associado a minhas fotos, porque nas mídias, né, tem aquela coisa, espaço do título, né? E eu gosto da associação palavra e imagem, de como você torce a imagem de alguma forma, né? Que depois vai desaguar no meme isso tudo, né? Mas a ordem está zoada. Mas eu vou abrir aqui para vocês. Isso eram umas fotos que na época tem a relação com as mídias, porque na época eu lembro que no dia estava todo mundo postando no Instagram que a Farm tinha alugado tipo um rooftop na Urca, e aí tinha um showzinho de banda indie, estava todo mundo postando foto com Aperol no Sunset, e eu estava assim 3 meses sem pegar um ônibus,
dura, mais dura que pau de tarado. E aí eu comecei a fazer umas fotos, meio provocando mesmo a galera, e que era o Adoro Farm. Aí tinha uns gifs também, que eu ficava meio comendo grama, assim. Aí, mas não está aqui para vocês verem. Aí eu fiz uma seleção, né, que assim, eu morei perto, mais próximo ao centro, uma época da vida, tentei ter um rolezinho, uma vidinha mínima, classe média ali. Aí fui casada uma época, tinha filha, né, então tinha essa coisa da rotina e tudo, muito forte. E tentei me encaixar num sistema ali, mas teve uma hora, sei lá, separei, aí vivi um momento, né, bem assim, aquela coisa, né? Aí engravidei de um cara que eu nem sei se eu sei quem era. Aí precisei fazer um aborto. E aí foi um momento que me desestruturou financeiramente. E eu estava morando sozinha com minha filha e foi meio assim... eu fali, né? Mas assim, foi uma falência financeira, mas também foi uma falência de uma série de coisas que eu acreditava que eu podia ascender via academia, porque eu fiquei 10 anos na faculdade, nunca me formei, ou que o trabalho formal ia me, né, assegurar uma vida estável, ou que era possível ser mãe solteira numa cidade sem família num raio de 60 quilômetros. E aí tudo isso foi meio ladeira abaixo. E foi quando eu voltei para o meu bairro. Essa volta para Bangu foi tipo esse momento que eu não tinha mais relação. Abandonei a faculdade, dei um bico na faculdade, no trabalho formal, que não conseguiu sustentar minha vida, né, mediana ali. E eu falei, vou voltar para a casa da família, então, e tipo, lá não pago aluguel, lá eu não pago aluguel. E eu falei, vou ser meio kamikaze, vou tentar de lá, vou ficar aplicando coisa de lá, né, edital, coisa do tipo. E aí foi esse momento que tipo, eu passava muito tempo desempregada, depressiva, quiçá, dentro de casa, e eu criava imagens que era isso, vou fritar um bife, não, vou fazer uma foto aqui. E postava nas redes, né? Essa aqui é dentro da geladeira, eu limpei a geladeira e aí eu entrei e fiz uma foto. E isso aqui era um ensaio, ele, na verdade, tem 34 imagens. Eu até na montagem da exposição agora tive uma conversa de 4 horas com Rosângela, nós dois de ressaca. A gente nunca tinha se visto. Eu falei, alguém precisa me ajudar, eu tenho um arquivo, eu não sei como... Porque eu estava me debatendo em relação a essa coisa dos highlights, né? É muito fácil olhar meu arquivo e tem coisas que pulam dele. E eu vou abrir meu primeiro individual, semana que vem lá no Rio, e estava me debatendo em relação ao arquivo e essas fotos. Aqui tem 3, né? 4, sei lá, 5. Elas estão entrando num conjunto bem maior, assim, que eu gostei agora na forma que eu arranjei, porque explicita a repetição. Né? Tem fotos que entram, né, que eu estou imprimindo agora, que às vezes é a mesma foto, mas uma está bem borrada, bem turva, e a outra está menos turva, não tão nítida também. Isso era, sei lá, 3 da manhã no quintal de casa, assim, subindo no Siena, que aparece várias vezes a bundinha do Siena aqui novamente. E esse era o meu avatar, né? Isso era a minha árvore de Natal. Aí tem essa série Material Girl, que era sempre que eu encontrava um monte de entulho, assim. Material Girl também. Miss Faxina, lavei o banheiro, fiz uma foto. Aí tem essas séries que eram Not Pregnant, né? Eu não tô grávida, que era tipo... Mudou a minha relação, essa série, com a menstruação. Era tipo, eu ficava menstruada, eu ficava animada quase. E tipo, foto de absorvente, vai rolar. Quando eu queria saber a data da minha última menstruação, eu voltava o feed, assim, tipo, para ver o último dia que eu menstruei. Esse é Poor But Hotter Than You.
É uma série também. A clássica da Quentinha. Self-Love. Sex Machine. Esse eu amo. É um pequeno recorte. Eu amo vocês rindo, assim, porque é meu termômetro. E então, apesar da dificuldade, da linearidade aqui do... Quanto tempo eu tenho, gente? Não estou enxergando. 5 minutos. Eu vou partir disso, né, meu exercício de autorrepresentação, para falar desse meu novo momento nas redes, né? O trabalho da autoimagem, ele levantou as emoções, mexeu com as emoções no campo da arte muito também, vivi muitas interpelações quanto ao que eu poderia representar através do meu corpo, que cidades que eu poderia apresentar, se eu era um fake ou não, enfim, eu estava discutindo uma ficção, uma autoficção, mas também toda a ficção tem algo de documentário, como o documentário tem algo de ficção, né? E aí eu parto para os memes, né? Quando eu voltei meio traumatizada da minha superexposição, que causou uma série de questões, assim. E aí eu volto falando, cara, não quero mais botar cara nisso, a galera é louca, esses hate mobs, né, e tudo mais. E aí eu comecei uma pesquisa em memes, né, um pouco antes do levante dos memes, assim. E aqui eu fiz um recorte de memes que se, de alguma forma, conectam com as minhas questões, com as minhas pautas, assim. E esse é o título, Podia Ser a Gente, mas eu tive dinheiro para o aborto, né? Mas eu pude pagar um aborto. E aí tenho... Não, porque mulher já nasce com o instinto materno, que é uma série também, né? Que é maravilhoso, essa coisa, né? Que a gente pode falar disso mais a sério, né? Sobre o trabalho doméstico, que é uma indústria, um mercado, um PIB de bilhões, né? O trabalho não remunerado da mulher, né? E sexo oral, prazer feminino, clitóris, tudo mais. Esse é ótimo, eu amo. Minha filha esperando a pensão do pai. Aquele filtro do Instagram, né, de botar velhinho, assim. Então, as pessoas usando as ferramentas para fazer comentários sociais pertinentes, né? Esse é maravilhoso. Essa figurinha que é a figurinha que eu mais uso. Que é quando a menstruação desceu, né? Fica todo mundo postando esse memezinho. Essa é novamente porque mulher nasce com instinto materno. E é isso, né? São pessoas fotografando sua vida e, de alguma forma, quando a gente encontra essa identificação, esse é um gringo, mas eu gosto muito. Pressure to perform femininity. And me, assim, comendo Doritos, assim. Larissa diz que toma tanta pílula no dia seguinte que já está em 2052. Quem nunca? Vamos ver se acabou. O chá do DNA, que poderia ser uma... Né, a mina podia estar ali bem mal, né? Podia estar perturbada de não saber quem é o pai. A legenda que eu botei é o sorriso de quem sabe que se não for de um é do outro. E é maravilhoso pensar que essa pessoa criou todo esse sistema, né, é um duplo carpado, né, dentro de tudo que seria o social imposto correto. Ela devia estar mal, envergonhada, qualquer coisa do tipo, né? São estratégias que eu criei, né? Fui mãe na adolescência, então desde, sei lá, as pessoas sempre perguntam: mas você foi mãe com que idade? Aí eu falava 12. Aí as pessoas regalavam o olho enorme, eu falava: não, brincadeira, 18. Aí 18 ficava parecendo a melhor idade, mais acertada para viver em cárcere, ficar toda flácida e tudo mais, assim.
Então, são estratégias que eu me identifico. Isso, novamente, é porque a mulher nasceu com o instinto materno, né? Assim, se a gente vai discutir... Porque é isso. Agora, falando sério sobre isso, né? A indústria do cuidado e tudo isso, né? A gente nasce como mulher, a gente ganha um brinquinho que é como as vacas são marcadas. Você é marcada como uma casta inferior, desde quando você não tem como diferenciar um bebê, o sexo do bebê, e você vai ser tratada de uma forma específica desde o berço, e também depois vão justificar tudo isso como um comportamento inato, né? Um comportamento que vem com você. Então, a mulher ela é socialmente condicionada, né, a não entrar em discussão ou ser agradável, sorrir, desconfiar do que está pensando, né? Enfim. A Lulu parece KKK, esse eu gosto muito. Então, as pessoas podem discutir se é de bom gosto ou não, mas, assim, o aborto é meu, né? Aquela corpo é meu, eu faço a porra do meme que eu quiser. Esse é de uma artista, é uma foto de uma artista que chama Carol May Wynn. Eu não sei falar o nome, é inglês, não sei falar direito, mas são poucos os exemplos, né, que eu pego de self-portrait com texto sobre a imagem. Então, é um exemplo que eu pus aqui, que é e também tem toda a ironia, o olhar dela encarando a câmera, é um trabalho que eu gosto. Esse é bom. Isso é uma artista gringa que eu fiz uma tradução, que é tipo o exame de gravidez, né? Essa Cecile Rodi, ela tem um texto em inglês e eu fiz uma tradução, que é espero que seja legal no país onde você vive, que é o dispositivo do teste de gravidez, né? Que se você estiver grávida aparece 2 linhas e aí ela põe essas 2 frases, enfim. Esse eu amo, que é o funk, né? Senta, 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 senta. Ai, droga. E isso virou um viral incrível, assim, várias minas se autopostando, assim, gatinha sentando no baile e o ai, droga, depois que é a barriga grávida, assim. Isso foi um frisson no Twitter e no Facebook e tudo mais. Eu conectei essa questão da capacidade reprodutiva com o meu trabalho e com as 2 práticas, né? Autorrepresentação, a representação do outro, a apropriação, o reblog como prática. E eu vou apenas... Tenho tempo ou meu tempo estourou? Acabou já. Então é isso. Obrigada, gente. Aleda, você não contou que a segunda fase do seu trabalho começou quando você foi banida do Instagram, né? Por denúncia. Mas fica para depois. Economizei os detalhes. Mas é importante. A segunda fase do trabalho nasce de uma violência radical, né? Você tirada do Instagram. Então, boa tarde. Me chamo Vicente, sou fotógrafo francês e, como resumir rapidamente porque estou aqui, eu cheguei no Brasil pela primeira vez há bastante tempo já, em 2013, e eu cheguei diretamente do meu país até o meio da zona oeste do Rio de Janeiro. É uma longa história, mas é porque encontrei uma cubana, aconteceu esse tipo de história, e a gente chegou no meio da zona oeste da cidade.
como a Ivana falou, quando a gente falou um pouco, a zona oeste, obviamente, é uma zona imensa, é extremamente diversa também. E onde eu cheguei é lugar, como dizer, eu morei em vários lugares da zona oeste, primeiramente perto da Avenida Ayrton Senna, perto da Cidade das Artes. Depois eu me mudei um pouco para a freguesia, eu morei também em Cerro Pechica e voltei para Alto da Boa Vista. E então o que eu vi eu, como qualquer estrangeiro, eu tinha uma visão de fora do Rio de Janeiro, uma visão utópica, uma visão extremamente binária, tipo Zona Sul, bairros famosos, litoral tropical e comunidade. Só que onde eu fiquei não tinha isso, obviamente não tinha a parte famosa, vamos dizer, da cidade, mas também eu vi, onde eu fiquei de novo, eu vi poucas comunidades. Ao contrário, eu achei, eu percebi que se tratava de território um pouco sem fronteiras, um pouco indeterminado, de que, na verdade, de condomínios pequenos, grudados entre eles, mas pequenos, não se trata de torre ou de condomínios gigantes, ricos, de uma quantidade impressionante de terrenos vazios, sem fim, seja pela Avenida das Américas ou pela Ayrton Senna. E então eu fiquei um pouco impressionado pelo sentimento de silêncio, de solidão, porque esse tipo de cidade, esse plano urbano é feito para se sentir sozinho, de uma certa forma. Eu vi poucas pessoas na rua, porque a religião do carro aqui, e nessa parte da cidade especialmente, eu achei extremamente difícil de entrar em contato com vizinhos ou de chegar em outros condomínios. Por quê? Porque tem a lei da portaria, tem o medo da gente de receber pessoas dentro da casa, quando se trata de uma pessoa que vem de fora para tirar fotos. Eu confesso que, é verdade, é um pouco invasivo. Mas, enfim, eu percebi esse território como um território de solidão, de silêncio. E, no início, como eu tinha chegado há pouco tempo, eu também me sentia sozinho aqui. Essa decisão de tirar fotos da cidade assim, como eu estava vendo ela, veio também funcionava como um espelho do meu próprio, da minha própria situação, posição, de uma certa forma. Então, a partir do momento quando eu comecei a definir que o eixo do meu trabalho era de falar de uma cidade que se chocava às representações clássicas do Rio de Janeiro, nem Zona Sul, nem comunidade, isso foi a definição do eixo, foi a primeira etapa. E eu tirei fotos que também actuavam como espelho da minha própria experiência. Ao longo do tempo, porque esse trabalho foi feito basicamente entre a organização da Copa do Mundo do futebol de 2014 e 2018, depois da eleição do Bolsonaro, mas aconteceram vários eventos muito importantes, a farsa do impeachment, a organização dos Jogos Olímpicos, e nesse tempo todo eu fiquei nessa região. Eu acho que eu fui para a Zona Sul provavelmente 3 ou 4 vezes, no máximo. Eu fiquei um pouco ilhado, não é a expressão certa, mas eu fiquei grudado a esse território e virou uma obsessão de registrar isso, de mostrar. E ao longo do tempo, como esses eventos no Brasil, essa visão que estava ecoando meu
os sentimentos, essa necessidade de tirar fotos, porque eu me achava um pouco perdido. Nessa época eu lembro de ter lido o livro do Italo Calvino chamado Cidades Invisíveis. E nesse livro, por exemplo, o Marco Polo conta as cidades que ele atravessou e ele mesmo não sabe se se trata de cidades reais ou irreais. Tenho um pouco esse sentimento, mas ao longo do tempo, como esses eventos nacionais, esse lugar virou também de uma certa forma, uma metáfora do que acontecia um pouco no Brasil. Essa percepção de desilusão, de crise, eu diria que, para mim, de novo, sou estrangeiro, então eu tenho a visão é minha, sou minha, mas eu percebi uma certa forma de crise existencial ligada a dúvidas sobre o futuro. Bastante pessoas falam, a gente fala em geral que, e isso é 100% a verdade, que o forte do Rio de Janeiro é uma certa forma de leveza, de saber aproveitar do momento sem pensar em uma maneira. Pode ser um defeito, mas pode ser um enorme forte também. Só que mesmo essa leveza, mesmo essa informalidade, parecia, para mim, ameaçada por uma coisa silenciosa, opressora. E então é isso, a história desse trabalho é isso. Faz um grande estudo que está contando no início meu próprio estranhamento e, ao longo do tempo, o fato de me acostumar mais e mais a essa cidade e a esse país também. Porque, no mesmo tempo que eu fazia esse trabalho, como a Ivana falou no início, na verdade, minha formação é de urbanismo, em fotografia, mas eu fazia isso na Europa, ok, tudo bem, só que quando cheguei no Rio de Janeiro, foi um pouco difícil achar esse tipo de trabalho, e eu me tornei para o que se chama o editoral, trabalho com revistas. E esse trabalho me faz viajar no Brasil todo e acompanhei muito a crise do Zika, do vírus Zika em Recife, 3 meses, a seca em Petrolina, ao lado do Rio São Francisco. Então, eu andei, isso reforçava também minha visão injectada nesse projeto do Rio de Janeiro. Várias pessoas me perguntam, mas tudo parece muito parado, né? É verdade, mas isso tem a ver também, obviamente, como uma intenção, minha intenção, mas também como o equipamento que eu usei para esse trabalho. Tudo é feito com filme analógico, é uma câmera de grande formato. Então, para resumir super rapidamente, a câmera de grande formato não gosta muito de movimentação. Para fazer o foco sobre uma pessoa, a pessoa deve ficar super parada. Você tem que reparar o lugar certo, chegar com antecedência, esperar muito. E são por todas essas razões que esse trabalho levou tempo também. Mas, de novo, eu acho que essas questões técnicas, na verdade, elas entravam também no assunto do trabalho, porque essa sensação de tempo parado, de algo vai acontecer, e ainda não sabemos o que vai acontecer, esse jeito, meu jeito de fazer esse trabalho, estava indo nessa direção também. Umas palavras sobre a pessoa que me abriu as portas, na verdade, dessa zona oeste. É um cara chamado Júnior, com quem eu já trabalhava antes de fazer esse trabalho, e a gente fez uma boa parte desse trabalho foi feita com ele, basicamente porque eu não tinha carro.
E ele vinha me buscar ou eu encontrava ele e a gente andava, caminhava durante horas nesse território, sempre nesse território. E ele me abriu as portas, porque ele mesmo era morador da freguesia, e por conta dele que eu consegui, na verdade, fazer todo esse trabalho. O que mais que posso dizer? Posso sugerir você passar mais fotos? Obviamente. Você viu, é exatamente assim. Estou capaz de passar horas sobre a mesma foto. Isso. Então, por exemplo, o que foi muito complicado para mim nesse trabalho é conseguir entrar nos apartamentos das pessoas, convencer elas, muito complicado. Por quê? Porque essa zona que eu defini e onde eu trabalhei é uma zona de pequeno condomínio, de portaria. Então, basicamente, eu chegava lá tocando na campainha e dizendo: oi, tudo bom, estou aqui com meu tripé, com minha câmera, blá blá. Eu gostaria de entrar para encontrar moradores. Tá certo, eu posso. E o nível de rejeição era de 99%, basicamente. Então, quando eu consegui, era mágico, porque nessa época, quando eu falava pior que hoje português, era uma janela era uma oportunidade para encontrar as pessoas de verdade, para falar com elas, para entrar nos apartamentos, para ter uma visão mais íntima também. Isso foi muito importante. E não dá para perceber nessas fotos, mas é um processo por conta da máquina usada que demorava horas. Aqui, a sessão de foto demorou 7 horas, mais ou menos, mas era sempre assim. Aqui é um estacionamento que não existe ainda. Hoje sumiu. É uma cidade esquisita, aquela que eu fotografei, porque tem várias coisas temporárias que não existem mais hoje. Tipo shopping desativados, enfim. Isso era perto de Alto da Boa Vista. Mas essa foto, por exemplo, fala da minha sensação no início de estranhamento, de onde eu fico. Eu não sei. Isso era Seropédica. Isso é mais Avenida Ayrton Senna. É uma feira de... não sei como se chama em português, de carros. Coisa que isso é Bangu. Bangu, ele se chama Antônio. É ele que me pediu de tirar essa foto como o disfarçamento do Capitão América. Era um pedido dele. E isso é Jacarepaguá, é uma mulher que trabalhava no atendimento da Oi, Rosinha, o que ele me falou, e que se tornou, com mais de 50 anos de idade, para a prostituição. Isso era um corretor imobiliário puto, porque... 5 minutos, ok. Ele reparou no meio da foto que o processo demorava muito e ele ficava muito puto, acho que dá para perceber. Aqui é Guarachiba, aqui. Outras coisas. Isso era Taquara.
Deodoro, Seropédica, na UFRJ. Isso é minha casa, minha vida da colônia Juliano Moreira. Eu passei bom tempo lá, 3 meses. E esse lugar é... Nossa, eu fiquei muito impressionado por esse lugar. O famoso recreio. Eu acho que... Não, ainda não. É isso. Bom, então, quando as perguntas vão chegando, né, eu acho que eu queria fazer só 3 comentários iniciais para a gente esquentar a conversa. É impressionante, né, como o Rio de Janeiro, na Zona Oeste, que, aliás, atravessou aqui as 3 apresentações, representações muito distintas, são absolutamente, né, podem ser expressas de maneira completamente diferentes. Né? E como tem a ver um pouco também, né, no caso da autorrepresentação de Aleta, né, como uma expressão de uma pessoa e da vida. Né? Eu, vendo as fotos do Vicente, falei, caramba, ele transformou a Zona Oeste num filme existencial francês. Né? Ou seja, impressionante, né? essa projeção também. Claro que, né, claro que esses espaços existem, essas pessoas, essas situações, né? Mas é muito interessante a gente ver quando cada um, né, projeta ou extrai desses espaços, né, narrativas muito distintas. Né? E aí eu queria aprofundar um pouquinho nisso, né, porque assim, o trabalho que a Regina, que a Rosângela Renaud trouxe das utopias, né, eu acho que tem uma foto da utopia possível nessa favela, com todos os problemas, com toda a crise, com todas as questões que você trouxe, né, sociais, e, enfim, né, a gente tem uma projeção, tem uma imagem extraordinária, que é o Jardim Paraíso, com aquele lixo gigante, né? É um lixo enorme, e é isso, você tem a projeção da utopia possível no lixão, você tem uma vitalidade nas fotos, né? Muito diferente né, desse mood melancólico, né, dessas pessoas meio catatônicas, né, Vicente, que você traz. Né? Então, eu queria que você falasse, cada um de vocês voltasse um pouco, né, para essa extração de narrativas, né, porque eu acho que hoje, quando a gente fala da questão das periferias, né, dessas utopias, distopias, uma palavra bonita para falar desses outros lugares é a heterotopia, né? Esses lugares que são não hegemônicos, que são construídos com camadas e camadas de significados. A gente está falando de uma coisa muito interessante, que é a produção de narrativa de espaços que não têm narrativa, né? Zona Oeste. Óbvio que as favelas têm hoje uma over-narrativa em torno delas, né? Mas novas narrativas. Né? Eu sempre brinco, né, que a gente tem os movimentos do sem-teto, do sem-terra, mas hoje a gente tem uma economia narrativa que ela é trazida por uns sem narrativas, ou seja, a produção de narrativa sobre a maternidade não romantizada, sobre esse glamour, essa narrativa que ri do glamour na estandarte da publicidade, esse deboche que a Aleta faz de uma maneira assim, extraordinária, demolidora e com humor. Né? Ou seja, essa produção de narrativas ela é decisiva hoje nessa disputa que a gente está. Né? Então, enfim, é decisiva, né, esse tipo de trabalho. Mas eu queria ouvir vocês um pouco mais desses deslocamentos, porque é surpreendentemente, né, heterogêneo, efetivamente, né, distinto, né, esses olhares. E a importância assim, dessa questão mesmo do próprio território. Mas eu pergunto para a Aleta, tanto o Bangu, ou os memes e as imagens que você trouxe, elas poderiam ser em outros espaços, né, desses subúrbios, dessas periferias, né? E, vendo as imagens do Vicente, eu fico com a impressão de que aquelas imagens também poderiam ser de qualquer lugar do Brasil, diria, né? De uma certa classe média do interior. Né? E do mundo também, porque é uma coisa pela globalização que você acha em qualquer lugar.
Isso. Sério? E Rosângela também um pouco dessa produção, dessa favela vital dentro desses escombros, dentro da precariedade. Né? Então, de certa maneira, mesmo sendo hiperterritorializado e super singular, né? Enfim, eles trazem uma narrativa muito forte de vários espaços do Brasil inteiro. Né? É por isso que a gente acha o Rio de Janeiro síntese de tudo, aquele Rio de Janeiro centrismo, né? Mas é que é impressionante, né, a capacidade de síntese das imagens, eu acho, para muitas situações. Enfim, queria que vocês falassem um pouco mais e também, se quiserem falar de outra questão que vocês deixaram de falar, só para a gente dar um pouquinho mais de continuidade. E, se quiserem falar também da técnica, né? Porque ele chamou muita atenção de como o fato das pessoas estarem um pouco, né, catatônicas, olhando, fixas, tem a ver com uma câmera parada num tempo muito grande, né? Uma câmera analógica. Né? Essas imagens que você traz também são buscadas de várias pessoas. E as tuas imagens, né, têm a ver com o teu corpo, com o teu lugar, é você, é a tua casa, é o lugar. Ou seja, a técnica e a linguagem que vocês produzem, enfim, elas são distintas porque elas são realmente diferentes. Né? O que eu posso falar assim, esse projeto, quer dizer, das 50 localidades que eu listei a partir do mapa, e foi distribuído entre um grupo de 5 fotógrafos. Eu participei de várias dessas visitas, mas não de todas, lógico, né? Senão não faria sentido montar um grupo. Né? Mas o que eu pude perceber depois, a partir do material que voltava e da conversa, né, que a gente estabelecia no final, eu percebi que as narrativas são as mais variadas do mundo. Terra de contrastes. Né? Brasil, terra de contrastes. Rio de Janeiro, terra de contrastes. E a gente teve, assim, e teve momentos, assim, por exemplo, eu visitei certos lugares e com vários deles. Eu fui eu acho que eu só com uma pessoa, só com a Thaís que eu não acompanhei. O resto eu acompanhei sempre pelo menos uma visita. E o Lucas, por exemplo, contou umas experiências que ele teve. Assim, Vila Universal é um lugar que é completamente rural, que tem esse aspecto, e tem o Recanto Feliz também, que são lugares bucólicos, onde ainda se tem uma vida completamente rural, mas, por outro lado, aí do lado tem o Minha Casa Minha Vida. Então, você chega lá procurando, e ninguém conhece a Vila Universal, ninguém sabe o que é, não é aqui não. No mapa está escrito que é Vila Universal, você chega lá, é tudo menos Vila Universal, mas aí você dá de cara com, não, Vila Universal é aquilo ali. Aí tem um morro, aí tem situações insólitas, do tipo, sobe o morro e tem um grupo de evangélicos orando em torno de um montinho. Então, assim, aconteceu de tudo. Né? E algumas experiências que a gente teve, assim, tanto do mais profundo bucolismo até a coisa mais caótica, como uma comunidade, uma localidade que, na verdade, é uma comunidade, onde eles têm que cuidar para não deixar os jacarés que vêm da... Oi? Gente, são muitos jacarés que vêm se alimentar do lixo do canal que alimenta a Lagoa de Marapendi. Então, assim, a Lagoa de Jacarepaguá, perdão. Aí, eles colocam umas telas, assim, porque é aquele lixo que invade um córrego, e tem que botar uma tela, porque se não para fazer com que os jacarés não saiam do córrego, porque o jacaré sai e come cachorro, come bebê, come menino, come quem está na porta. Então, e as crianças brincam porque não tem onde brincar, elas brincam do lado do córrego. Então, assim, eu posso passar a noite inteira contando coisas desse tipo, mas aí Morada dos Sonhos, entendeu? Aí nomes utópicos que na verdade você não sabe se foram nomes atribuídos pelo Estado, né? Por quem criou um conjunto habitacional ou um conjunto, ou se é uma ocupação. A ocupação, Morada dos Sonhos é um caso. Morada dos Sonhos parece um nome, né? Piegas pra caramba, mas foi um ocupante que criou e loteou e levou 15 anos para conseguir que a prefeitura fosse lá e levasse luz e água.
mas ele ocupou com família, eu acho que é uma milícia, inclusive, tá? Não vamos... Mas, enfim, quer dizer, aí também, nem, né, na hora a gente não podia nem ficar perguntando, e aí, meu amigo, você é miliciano? Ou você é chefe da milícia? Quer dizer, eu não vou perguntar isso para o seu Paulo Pinheiro, né? Então, esse trabalho, ele teve o alcance, na verdade, do que... a gente teve várias experiências dessas no contato com essas pessoas, quando foi o caso da gente poder ir visitar e convocar as pessoas para mandar, mas, na verdade, isso foi o bônus, porque, no fundo, o projeto tinha uma ambição muito menor do que isso, que era um mapeamento, e a provocação de ter essa imagem trazida para uma instituição de arte, entendeu? Então, assim, isso era a minha intenção. O resto foi lucro. Então, assim, o que eu conheci e as situações que eu pude viver foram lucro para mim. E para todos nós que participamos. Isso foi maravilhoso. E foi uma oportunidade ímpar. Assim. Eu tenho que agradecer ao Instituto Moreira Salles por nos ter permitido fazer um projeto louco como foi esse, né? Com uma montagem muito complexa, envolveu muita gente, uma produção sem fim, que a gente achou que a gente ia morrer antes de acabar a exposição. Né? Então, Aleta. Muitas perguntas. Que é a eu última. não lembro mais da pergunta, mas eu vou falar sobre... Eu falei na apresentação, mas eu tenho uns probleminhas de juntar as ideias e acho que uma coisa que eu não mencionei, falando da particularidade, né, de essa coisa, o Vincent falou de como o ambiente, né, influencia na produção das imagens ali. E eu, dentro da internet, obviamente, assim, estar dentro da plataforma, né, consumindo imagens como, né, a gente consome, me fez, como estudiosa da imagem, pensar sobre meus processos também. Né? É complicado porque assim, meu trabalho não foi algo que eu premeditei, é algo que agora, em retrocesso, eu consigo nomear, mas no momento era meio o olho do furacão, era mais instintivo, empírico do que algo planejado, né? Mas o que eu consigo ver, o que aconteceu foi que eu estava inserida de repente, né, numa rede de consumo de imagem, e pela primeira vez talvez em vida consumindo imagens que eram imagens de autorrepresentação de mulheres, né? A gente, como mulher, a gente cresce balizada pela imagem midiática da mulher, a imagem do outdoor, a imagem da TV, da publicidade. E talvez essa tenha sido a primeira vez que eu vivi um consumo de imagens que não tinha esse atravessador, não tinha um middleman, não tinha um fotógrafo, não tinha uma marca por trás daquilo. Então, eram mulheres se fotografando. Obviamente, isso vai criar uma série de... A gente vai repetir padrões, porque a gente está imerso nessas imagens, né? A gente vai repetir padrões, mas eu comecei a ver uma série de ruídos, né? Que foram essa discussão em relação dos pelos, né? Da menstruação. Foram discussões assim que foi um outro nível, né? Foi mundial. Apesar do meu trabalho ter minha cara ali, era uma pesquisa coletiva, né? Essas narrativas sobre o pelo, não é sobre se é modinha ou não agora ter pelo no sovaco, é sobre desconstruir uma narrativa de controle, né? A ritualização de práticas que são tidas como, né, viram coisas mais banais, mas são ritualizações de violências, pequenas violências cotidianas, né, que as mulheres sofrem ou se autoimputam em algum momento. Então, eu seguia mulheres, sei lá, do Brooklyn a Cape Town, e isso tudo, fui observando essa rede, e, obviamente, isso começou a influenciar na forma que eu representava a mim mesma, né? E como eu produzia essas imagens também, num regime meio ali de contra-informação. Tem gente que compara, já li alguns textos, comparando a arte digital hoje aos conceituais, assim, né? Quando você não está produzindo exatamente um objeto, mas você está num mundo que você ou programa ou é programado. Então, está dentro do sistema, criando algo ali que fosse uma disrupção, sei lá o que, qualquer
coisa do tipo. Você não falou muito, mas a questão da reação das pessoas é muito virulenta, né? Dessas imagens de menstruação, né? Eu acompanhei algumas, é impressionante. Tem todos os preconceitos, vem tudo Mas de uma maneira não só muito grande. do geral, do genérico, né? Que acho que eu estava preparada de alguma forma, né? Assim, que meu trabalho, eu passei por um processo que seria um processo de autolegitimação dentro da arte, né? Quem me conferiu visibilidade foi o público ordinário, não foram os especialistas. Então, assim, as pessoas foram obrigadas a olhar para isso a certo momento, porque não era era impossível negar. Mas me perdi, kkk. Mas da violência. Da violência que você fica, né? Porque eu tenho um vídeo que é um screen record de, tipo, 300 mil comentários de ódio sobre uma calça minha menstruada. Mas também teve muita violência dentro do próprio circuito da arte, assim. Não imaginava que falar de misoginia ia atrair essa discussão, né? Eu não toquei nisso também, mas eu fui personagem do Coutinho lá atrás. Talvez tenha uma questão que tenha me acordado para pensar minha autoimagem, assim. Talvez tenha sido um momento que eu entendi que né, fui personagem do comentário. Eu entendi a distância entre eu e o filme, que o que me divide, né, o que me separa daquilo é a edição, a intenção das perguntas, o repertório de quem está assistindo. Então, entender que é sempre ficção. Descolou do momento do instante real, aqui agora, descolou uma imagem nesse tempo e espaço, é ficção. Então, assim, né, você achar que o Avatar, né, hoje é um retrato cuspido, escarrado de quem você é, não, uma grande construção ficcional. E talvez eu tenha visto essa abertura para expandir, para extrapolar essa via, né? Mas aí isso causa vários conflitos dentro de um rolê todo que, né? Quem é você? Quem você acha que é quando eu não estou falando? Eu estou falando de meu processo de autoficção mesmo, assim, esbarra com o real em vários momentos, né? E eu senti no Rio de Janeiro, por exemplo, que as pessoas ficavam muito incomodadas com o fato de, tipo, como é que você é suburbana e fala inglês? Né? Não entender que a realidade do subúrbio é completamente estratificada. Meus pais têm formação universitária, nunca passei fome, minha casa tem piscina. Então, aí, essas dúvidas em relação a se eu estava me apropriando da periferia. Eu acredito que não existe um assunto proibido, né? Depende de como você acessa ele. Eu não acho que de onde você vem limita onde você pode chegar, né? Mas, enfim, tem outras opiniões adversas no meio hoje. Maravilha, Leta. Vicente. Já tem muitas perguntas, então, quando vocês acabarem de falar, eu volto, mas vai. Para dizer uma coisa? Não, acho que... Se você quiser, eu passo pergunta que aparece. Já chegou várias, não, o que eu posso dizer é sobre essa questão dos retratos catatônicos. Eu não diria as coisas exatamente assim. Para mim, o fato de colocar a pessoa dentro da imagem e de mostrar só a pessoa é uma forma de homenagem, de uma certa forma. Eu retratei pessoas vivas num tempo vivo, um tempo de dúvidas. Então, quis mostrar isso. A catatonia, o lado muito parado e tudo, tem a ver com a máquina também, mas tem a ver com a minha intenção é que não estou mostrando pessoas fictivas, sabe? É de verdade. Não, tinham perguntado exatamente isso, por que você tinha escolhido esse formato, essa duração, acho que você acabou de responder. E para a Leta e para a Rosângela, chegou aqui uma pergunta, mas eu já estou considerando quase bullying. A Leta e Rosângela, vocês reconhecem o rio nas fotos do Catala? Mas, enfim, dele, né? Se vocês reconhecem o rio, né? Uma pergunta, claro, né? Mas um pouco nesse sentido que você produz esse estranhamento, né? Em cima, inclusive, dos clichês que a gente tem do Rio de Janeiro ou da Zona Oeste. Né? Eu pude presenciar isso. Lugares assim, por cima. Assim, são 1000 fotografias. São 1000 fotografias. No livro tem
350, 400, mas na exposição tinha muito mais do que isso. Quem viu, viu. Mas tem lugares absolutamente bucólicos, rurais, no Rio de Janeiro, ainda. Você tem áreas muito densas ao lado de uma área... ainda tem montanha, ainda tem mar, ainda tem... O Rio tem tudo, né? Tem de tudo. Aí tem uma pergunta que eu acho que a Leda começou a responder, mas que tem a ver um pouco da questão dos circuitos, né? Então você faz entrar dentro da tua obra, né, essas imagens quaisquer de todo mundo, da participação da coautoria, e no teu caso você sai das redes sociais para entrar no circuito da arte, né? Eu acho que vocês fazem um pouco, né, a trajetória inversa, né, no sentido que você começa na arte e vai buscar, né, esses processos, enfim, do comum, do coletivo, e a Leda, ao contrário, está entrando nas galerias, na singularização do campo da arte. Alguém pergunta aqui como é que você está vendo essa tua passagem para esse campo, enfim. É estranho, na verdade, porque eu sempre estive no campo das artes, assim. Eu entrei para Belas Artes com 18 anos, ocupei todas as funções possíveis e impossíveis dentro trabalhando em centro cultural, trabalhei em galeria, fui assistente, fui produtora, fui dealer de residente internacional, fiz de tudo. E aí, quando eu começo a criar meu trabalho autoral, que eu não fiz uma formação de artista, né? Então, meu trabalho autoral eu tinha mais tarde. E, para mim, é natural. Eu estou dentro... Assim, tem um lance de eu ter ficado na internet e não ter... É que eu já frequentei espaço expositivo, mas é que esse trabalho cresceu muito das redes, assim, e toma esse lugar de, tipo, instagramer ou qualquer coisa. Mas eu tenho uma série de outros trabalhos que não estão na internet ou que não... Mas esse é um trabalho, uma frente, que eu tive muita dificuldade também de traduzir, né? Estou indo para a primeira vez que eu vou, tipo, imprimir, e aí eu me debati com um monte de questões, fui atrás da Rosângela, porque eu não estava entendendo como lidar com o arquivo, é um arquivo enorme. E botar uma moldura numa foto botar uma moldura numa imagem tremida ou casual. E aí eu sofri muito nesse processo, porque sofro mesmo. Mas está sendo bom também, porque é isso, assim, eu mostrei aquelas fotos da minha filha e a minha, porque era para dizer sobre essa prática do arquivo online, né? Antes de ter esses Google Fotos, iCloud, não sei o quê, eu comecei a usar o Facebook como um arquivo. E, tipo, meu trabalho ele começou a se evaporar também. Porque eu perdi um HD, perdi umas contas de Instagram, que o Instagram deletou, depois perdi um HD, e eu fiquei meio tipo, uou, tipo, tanto arquivo. Eu tenho uma coisa meio relaxada com os arquivos, porque eu produzo muito, eu conto já com esse mundo de que eu vou produzir muito, vou perder muito. Mas, ao mesmo tempo, eu vi meio a coisa se evaporando, e eu pensei, talvez faça sentido imprimir, sabe? Uma série de 6 com 2 PAs e tal. Imprimir e assinar. Botar umas instituições aí, mundo afora, que acondicionem bem a obra. E nada de mal também viver disso, né? Porque até hoje eu nunca vendi nada, nunca vendi um trabalho. E adquiri essa notoriedade simbólica, mas nunca se reverteu em... A gente tem falado em economia narrativa, né? Mas como transformar a economia narrativa em monetização. Essa discussão não é só da letra, é de toda a economia contemporânea e das novas economias. Como é que monetiza visibilidade na exposição? A própria prática dos memes, né? Ela veio, comecei há uns 2 anos e tal, e depois veio uma série de frentes, né? Com séries de grupos que já entraram como um coletivo, assim. E aí é completamente distinto de você produzir meme depressivo 16 horas por dia online, de uma galera que já começa com uma verve capitalista mesmo, de Bloom, vamos criar um mailing gigante e transformar isso em dinheiro, assim. São práticas
distintas. Sobre os processos, aí, Rosângela, seria muito legal, alguém trouxe a discussão do engajamento desses jovens. Foi difícil, você contou um pouquinho logo no início, e em relação também, você contou, né, um pouco da tua relação com essa pessoa lá da Zona Oeste, que te levou nos lugares, mas, enfim, esse engajamento com as pessoas que você fotografou. Tem 2 perguntas sobre essa questão dos processos, só para vocês falarem um pouco mais. Sobre o processo do meu trabalho. O trabalho, Acontecerão 2 coisas. É o processo com a máquina mesma, porque ela está usando o filme. Foi muito complicado. E o processo também, o método do trabalho era de definir a zona de trabalho e depois de se deixar ir, porque se tratava disso a partir do momento quando decidi trabalhar sobre uma região que não tem bairros ricos ou favela. Eu ficava super livre de achar inspiração, de caminhar, de achar coisas. E isso que aconteceu. Isso foi o método. De lá, daqui, os encontros na rua mesma, com as pessoas, ou entrando nos prédios, pedindo para o síndico. Eu toquei na porta de 1000 prédios nessa zona oeste. E aconteceu assim. E esse júnior que me ajudou foi bem importante, além de ser um amigo, muito importante. A gente teve um monte de histórias até ridículas, se escondendo dentro de um lugar para ficar à noite, conseguir tirar as fotos certas. É um projeto que demorou um pouco e, basicamente, no total, foram 400 dias de trabalho no terreno, na rua, ou nos apartamentos das pessoas. Rosângela, a gente tem 5 minutos ainda, mas vamos lá. Tentar ser rápida, numa coisa que não dá para ser rápida, na verdade. Foram várias experiências diferentes que eu vivi na hora de montar a estratégia, né, para trabalhar, além do grupo, né, do segundo grupo, que foi comunicar, eram os comunicadores e os lançadores, né, da ideia do Rio Tópico e convidar as pessoas para fotografar. Em muitos lugares, a gente... Inclusive, numa das grandes conclusões que a gente chegou nesse projeto. Inclusão digital é uma falácia. Tem lugares como Luz Divina, por exemplo, que o cara está... A grande preocupação, ele não tem nem um celular esperto, não, um smartphone. E ele está muito mais preocupado na segurança do barraco dele do que em mandar foto por por e-mail ou por Instagram. O cara não tem nem um 3G, né, no celular dele. Teve situações dessa, quer dizer, a gente aprendeu muito que havia muitas limitações. Contamos com várias pessoas do local para nos levar ou nos possibilitar ir a certos lugares que são difíceis, que você tem que negociar ou com um miliciano ou com um traficante, quer dizer, para evitar problemas. Você aprende a ir nesses lugares e respeitando as regras do local. Nunca tentamos violar nada, quer dizer, uma vez, única, mas foi uma experiência que, graças a Deus, deu certo. Estou aqui. Então, várias coisas, na verdade, a gente não conseguiu documentar por total impossibilidade, porque levou muito tempo para as condições serem favoráveis, e a gente ouvia muito isso, as condições não estão favoráveis. Teve guerra na Cidade de Deus durante a vigência do projeto. Tá? Então, assim, a gente viveu de tudo, né? Todo tipo de experiência. Mas, enfim... Mas essas são as histórias que eu comento, assim, são os bônus, né, que a gente guarda, né, das experiências. Eu acho que o que eu fico muito feliz é que eu acho que os 2 grupos que trabalharam se beneficiaram muito do contato entre nós e aprenderam muito. Eu aprendi pra caramba com eles e espero, e eles dizem que aprenderam muito uns com os outros e comigo. Eu acho que isso é o grande trunfo desse projeto, entendeu? E lógico, né, com a possibilidade, com a viabilidade via
Instituto Moreira Salles, né? Sem isso não teria sido possível fazer o projeto dessa forma. A gente juntando, né, as 3 séries, né, realmente você tem uma crônica do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, a quente muito forte, né? Aquela imagem que você trouxe ali daquele traficante sendo ungido, né, pelos pastores, é impressionante. Então, o Rio de Janeiro, nessa loucura hoje, né, ele é a vitrine, assim, eu digo, do fracasso das políticas neoliberais. Nos mega eventos, eu brinco que a gente está na vanguarda do atraso, que é sempre incrível, né? Continuamos na vanguarda, Rio de Janeiro continua na vanguarda, mas do atraso. E é isso, a crise, a falência é espetacular, né? É aquela coisa enorme. Esqueci só de comentar uma coisa. É muito difícil. Você, quando entra numa localidade, numa comunidade dessa, você espera, você fica. A gente tinha muitas expectativas e tivemos que lidar com o que chegou. Isso foi incrível, aprender com o processo, não tentar impor nada e trabalhar com o que a gente conseguiu realizar. Por exemplo, eu achava que eu ia receber muita selfie, quase nenhuma. Então, assim, eu achava que a gente ia ter muita foto de protesto. Não. As fotos que mostram a distopia, elas são muito bem resolvidas pelos fotógrafos, tanto os do local quanto os que foram lá documentar. Tem uma elegância. E eu não discriminei ninguém. Quem mandou foto de algum local utópico entrou. E não discriminei e não separei e não queria distinguir entre fotógrafos profissionais e amadores. Entrou todo mundo. Se o local era utópico, perdão, fazia parte. Quando pede amor, Morro da Babilônia é utópico. Aí eu falei, bom, vamos lá. Babilônia não é bem uma palavra utópica. No né? Rio então, de Janeiro. Por favor, não. Mas no Morro da Babilônia tem uma rua, assim, uma Praça da Paz, uma Rua dos Prazeres, tem. Tem o Beco do Amor. Então manda. Entendeu? A Babilônia vai entrar, mas desde que tenha uma localidade utópica. Esse era o critério. E também é surpreendente, porque, efetivamente, as imagens são muito vitais, né? Tem toda uma sociabilidade, tem uma alegria, eu acho que tem essa... Ou seja, é isso, o cenário é o Rio de Janeiro, detonado, destruído, e as pessoas vivendo de uma forma, enfim, né, que mostra, tem uma crônica ali, né, da cidade impressionante, né? E, ao mesmo tempo, os melancólicos. Né? E, de novo, assim, né? Eles são todos contemporâneos, né? E a letra vem também, né, com uma potência muito grande, muito afirmativa, muito debochada, né, que desconstrói também de uma maneira absolutamente, a meu ver, vital. E os assuntos mais difíceis de serem tratados. Né? Isso que eu acho que é a articulação das séries, ela é realmente super potente. Né? Então, eu acho que a gente acabou o nosso tempo. Eu queria conclusões, questões. Já me disseram que acabou. Se vocês quiserem, enfim, falar alguma coisa. Próximos trabalhos, né? Aleta, como monetizar o intangível, né? Como é que a gente vai pensar essa questão, né? Porque você entra no circuito da arte, óbvio que eu acho que é um circuito que ele está muito marcado pela questão do mercado, mercadológico, a monetização, mas, ao mesmo tempo, essas redes são genéricas, são amplas. Tem outros artistas que você encontrou já nessa linha, né, que estão trabalhando com o Instagram, com as redes. Isso seria bacana também para a gente saber. Cheguei a fazer uma pastinha ali com 2 casos que eu acho incríveis, assim, que eu assisti live acontecer, que foram, não é exatamente o meu caso, mas é também 2 mulheres, uma chama Patrícia Bittencourt, de @vulgo vagabunda jamais, e a Natália Coimbra, que é a bruxona. Ambas viraram memes espontaneamente, elas não fizeram esforço para isso. A Natália Coimbra, alguém printou umas fotos dela de um Twitter pequeno. Só que a Natália, ela tem um estereótipo muito subúrbio, favela, aquela sobrancelha da Nike, aparelho no dente, o cropped, o cropped aqui, né, blusinha e o short de cintura alta, melissa no pé, pá, sempre de latão na mão, sempre no baile, no pagode. Aí pegaram as fotos dela e começaram a usar como react. React é, né, a foto que você posta em reação a alguma coisa. Caiu no gosto das POCs, que são as gays da internet, e era usado de forma debochada, assim, como react.
Só que a mina viu que virou um meme, ela tem até uma fala, a melhor parte de viralizar é que até quem não gosta de você vai ter que te engolir, porque tu tá ali o tempo todo. E aí ela começou a administrar isso, o fato dela ter viralizado, e ela, né, o Twitter dela começou a crescer, e ela começou a fazer presença paga em eventos, e aí Budweiser, não sei o quê, pá, tá braba ela, já botou cabelo, as crianças tal, viaja horrores, e os memes só crescem, e a Vagabunda Jamais viralizou com um vídeo que ela falava, não sei o que lá, vagabunda jamais, né? Pá, pintando o cabelo da amiga, e aí o bagulho fez assim, ó, blum. Ela tomou noção do que estava acontecendo e começou a administrar também essa agência, o poder de agência de uma forma muito... Ou seja, onde você vai monetizar, não precisa ser no circuito da arte, vai ser em outro lugar. Isso que eu acho que é o genial desse campo. Você não sabe aonde, nessa economia, nessa nova economia, você vai se sustentar. A questão da sustentabilidade. Acho incrível a coisa vir de fora do controle e elas conseguirem domar o sistema e fazer virar para favor de si. É bem incrível. Bom, gente, vamos acabar. Um dia todo mundo vai virar o stick ou meme, né? Como o Andy Warhol previu. Os 15 minutos não é essa de fama, não. Pode ser de difamação também, ou virar meme stick, né? Que é um dos horizontes dessa questão. Só porque ainda não fez isso, só para agradecer de novo muito, porque para mim é poder mostrar essa vivência que eu tive, que eu ainda tenho aqui nesse país. É incrível, eu quero ficar aqui, conhecer mais, sabe? Falar disso em português, aqui, com vocês, incrível. Muito obrigado de novo, eu agradeço muito. Quero ver a Leda fazendo presença.